Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Intercedei por mim, anjos da guarda, e pedimos também ao Espírito Santo que nos ajude a rezar, a fazer bem estes 10 minutos de oração e se calhar até alguns minutos mais, cada um por sua conta, para nos metermos mais em Deus Nosso Senhor. A partir do Evangelho, como é habitual, e Nosso Senhor está naqueles momentos de despedida, o discurso do adeus, e diz aos discípulos, em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis enquanto o mundo se alegrará. Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Estranho? Paradoxal? Como é que é possível que um cristão possa passar por estes momentos de provação? Mas é assim, todos na nossa vida experimentamos, em alguns momentos, de tristeza, de dificuldades, de tribulação. Mas ainda assim, diz-nos Jesus, a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Chorareis e lamentar-vos-eis enquanto o mundo se alegrará. E lembrei-me de uma conversa que tive há uns dias com o Senhor, com fé, sou da missa diária, mas que me dizia, mais ou menos assim, parece que estamos a levar uma goleada. E referia-se àquilo que está a acontecer na nossa sociedade, em concreto aqui em Portugal, mas na cultura ocidental. Uma goleada em quê? Na desorientação geral, nas dificuldades que às vezes temos até para fazer passar a mensagem da Igreja, no dar-nos conta que muitos jovens não querem ir à Igreja, ou que as pessoas se afastam da fé, ou que as leis são iníquas, como ainda na semana passada foi aprovada a lei da eutanásia em Portugal, como é que é possível? Que tristeza, como o próprio Papa Francisco se dizia esse dia, e ainda por cima, com um presidente que é católico, que aprovou essa lei. Que tristeza, que falta de fortaleza para também reagirmos, os católicos reagirmos a esta avalanche de coisas contrárias à nossa fé. Vamos rezar por todos, sem julgar o pecador, mas julgamos o pecado, aquilo que está mal. Parece que estamos a levar uma goleada, mas não é verdade. Nós não podemos, e desculpem esta introdução assim da ideia que é pessimista, não podemos ser pessimistas. Devemos estar sempre alegres. Devemos estar sempre contentes. Devemos ocupar muito bem o nosso tempo a pensar sempre nos outros, no bem que podemos fazer, em tantas coisas boas que temos que fazer pelos outros, que não nos devia sobrar tempo para nos lamentar daquilo que não está bem, porque há imenso bem a fazer, porque há imensas pessoas boas à nossa volta. O que acontece, isso sim que é verdade, que muitas vezes é mais fácil destruir, é mais fácil fazer o mal que fazer o bem, mas quantas coisas boas acontecem. Parece que estamos a levar uma goleada, mas não é verdade. Cristo também parecia que estava a perder quando morreu na cruz, mas ressuscitou e subiu aos céus, e dos céus envia o Espírito Santo. É esse o tempo que estamos a viver na Igreja. Subiu aos céus, Jesus subiu aos céus. Olha para o céu. Vamos olhar para o céu nestes dias, Senhor, que eu olho para o céu. Estou a gravar esta meditação num dia da Beata Guadalupe, e ela dizia que gostava, escrevendo uma carta a São José Maria, que gostava de andar na terra com os pés assentes na terra, mas a todo momento com o canto do olho olhando para o céu. Olhar para o céu. É isso que nós devemos fazer. Olhar para o céu. Cristo já venceu. Cristo venceu. Subiu aos céus e do céu envia-nos o Espírito Santo e diz-nos: não vos deixarei órfãos. Não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos no meio da confusão. Este mundo, e devemos estar alegres, ser pessoas alegres, bem dispostas, com um sorriso na nossa cara, cada um com o seu feitio, como é evidente, e com a certeza que o Espírito Santo, que Nosso Senhor não nos abandona. Ele é um Consolador, o Espírito Santo, e nós devemos desejar, queremos ter um coração aberto às suas inspirações, à sua ação santificadora, aos seus dons. Os dons do Espírito Santo. Antigamente, na catequese, as pessoas sabiam quais eram os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Se puderem, se calhar vou meter aqui na aplicação, vejam depois,
os dons e os frutos do Espírito Santo e pedir a Nosso Senhor Jesus, aumenta-me a vida do Espírito Santo em nós. Ele é o santificador, ele é aquele que me configura a Nosso Senhor. O dom do Espírito Santo é a inteligência, que nos mostra com maior clareza as riquezas da fé. O dom da ciência, que me leva a julgar com retidão as coisas criadas e a mantermos o coração em Deus, nas coisas criadas, na medida que nos conduzam a Ele. O dom da sabedoria, que nos ajuda a compreender as maravilhas insondáveis de Deus e incita-nos a procurá-las, mesmo através das dificuldades. O dom do conselho, que nos mostra o caminho da santidade, que nos indica para onde é que o querer de Deus está e optar por essa solução que nos aproxima de Deus. O dom da piedade, que nos inclina a tratar a Deus com a confiança com que um filho trata o seu pai. O dom da fortaleza, que nos estimula continuamente e nos ajuda a vencer as dificuldades que encontramos no nosso caminhar para Deus. E, finalmente, o dom do temor de Deus, que nos induz a fugir das ocasiões do pecado e evitar o mal que possa contristar o Espírito Santo. Não queremos entristecer a Deus. E então, quando nós deixamos que o Espírito Santo atue na nossa vida e nos transforma, foi isso que aconteceu na vida dos santos, e isso é a santidade, então na nossa vida estaremos alegres. Manifestar-se-á um dos sinais inequívocos da presença do Espírito Santo na nossa vida, que é a alegria. A alegria sobrenatural de quem sabe que é o céu que nos espera. A alegria que é fruto da união com Deus em todo o momento, do saber que procuramos cumprir a vontade de Deus, ainda que seja difícil por vezes, e esse é o sinal, essa é a bandeira do Espírito Santo, a alegria. Caras alegres, caras otimistas, não permitir que na nossa vida se enraize a tristeza, que ganhe raiz a tristeza, o pessimismo, as dificuldades que se agigantam. Não. Nós temos quem tem Deus do seu lado, se Deus está connosco, quem contra nós, como dizia São Paulo. Quando, ainda há poucos dias, se deu a coroação do rei Carlos III de Inglaterra, depois no seu palácio apareceu a bandeira do rei Dom Carlos. Tinha um novo rei. Não tive a oportunidade de ver essa cerimónia, com certeza que foi muito bonita, esplendorosa, como é própria daquele país. Mas essa é a bandeira do novo rei. Qual é que é a bandeira do Espírito Santo da nossa vida? É a alegria. É a cara alegre, é a cara sorridente. Eu não prometi que nas conversas entre os católicos nos andemos a lamentar das coisas más, porque há imensas coisas boas. E é verdade. Isto não é fugir da realidade. E ainda que a realidade fosse muito má, e é, em alguns casos, também temos que reconhecer, há imensa. Se nós tivéssemos toda a nossa vida e muitas vidas que tivéssemos para fazer o bem, o tempo não nos chegaria. Um dia São José Maria, estando um pouco triste, estava cansado, perturbado, também com muitas dificuldades, estava com uma cara antipática, por assim dizer, então decidiu, irritado consigo mesmo, foi tirar uma fotografia naquelas casas. Antigamente havia no metro, ainda às vezes aquelas máquinas onde põem umas moedas e tira aquelas fotografias automáticas, 3 ou 4 fotografias com um flash, com aquela cara assim triste. E depois o que é que ele fez? Rasgou 3 delas e ficou com uma com a cara triste, zangado, e disse: que cara tão tonta, não pode ser, não posso ter esta cara. E guardou durante uns dias para pensar que não podia ter uma cara tristonha. E é verdade, nós não podemos. Nós temos de ter uma cara tristonha. Cada um tem a sua cara, não se preocupem, mas olhem para o espelho e pensem: vamos então ter a nossa melhor cara possível. Não deixar que ganhe raízes na nossa vida a tristeza, que às vezes é fruto também do cansaço. Então te procura, se estamos tristes, dorme bem. Do esquecimento próprio, e por vezes estamos sempre a pensar em nós, nas coisas, nisto, naquilo, no egoísmo. Não pode ser. Na tristeza que sucede, então, quando vem a tristeza, não esperes que a alegria venha sozinha. Pede a Nossa Senhora com força, com exigência, pede ajuda para recuperar quanto antes a alegria. E então, com otimismo, que é fruto da fé, que é um dom do Espírito Santo, com alegria, porque Cristo já venceu, com a certeza que o Espírito Santo nos ajuda, podemos transmitir à nossa volta esse bom aroma de Cristo. A alegria dos filhos de Deus, daqueles que sabem que Deus é nosso Pai, que nos ama amorosamente e que, junto a Ele, tudo vencemos. É triste
Quando os homens se afastam de Deus, é isto que está a suceder. Tantas vezes sucede, se afastam de Deus, parece que ganham, mas não ganham. Longe de Deus nunca somos felizes. Pelo contrário, queremos estar perto de Deus, sempre alegres. Alegres na esperança de Jesus. Que Nossa Senhora, causa da nossa alegria, nos ajude a ter sempre esse tom alegre em cada dia da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos vossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.